Em Monteiro Lobato, no Vale do Paraíba, 300 famílias estão desalojadas depois de fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira. Quem tem os detalhes para a gente, mais uma vez chega aqui para conversar conosco na CNN, no Agora CNN, é o Pedro Duran. Enquanto a gente fala de calorão em boa parte do país, a gente também não pode se esquecer que vivemos um período em algumas regiões de muita chuva, né, Pedro? E no caso de Monteiro Lobato, Renan, a maior chuva em 65 anos, segundo o prefeito Edimar Araújo. Eu acabei de desligar o telefone com ele para poder conversar com vocês aqui, para poder trazer essas informações na CNN. E lá, o que acontece? 300 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas depois da forte chuva de ontem, que causou o deslizamento de terra, o extravasamento de um rio. As imagens que vocês veem na tela são imagens impressionantes, Renan, porque de fato a cidade foi muito afetada. Um carro, inclusive, foi atingido pelas águas e 2 pessoas ficaram feridas com um ferimento sem gravidade, mas foram socorridas. Olha essa imagem das pessoas transportando uma pessoa ali no meio dessa chuva, no meio da noite em Monteiro Lobato, uma dificuldade muito grande ali de conseguir, obviamente, lidar, enfrentar com essa tromba d'água que acabou varrendo a cidade. Inclusive, o prefeito me dizia agora que o governo do estado enviou o helicóptero Águia da Polícia Militar para poder prestar os socorros e os atendimentos necessários à cidade de Monteiro Lobato. O Felício Ramute, que é vice-governador, me dizia agora há pouco que eles mandaram também pela Defesa Civil do Estado um kit de ajuda humanitária com 100 cestas básicas, kits de higiene, kits de dormitório, e os caminhões se deslocaram de madrugada, devem estar chegando agora cedo lá para justamente atender as famílias. O problema é que a SP-50, que é uma rodovia que dá acesso à cidade de Monteiro Lobato, tem um ponto de obstrução num talude que acabou solapando. E aí eles não conseguem atravessar esse ponto de obstrução. A Nicole Lacerda estava até, nossa editora, estava até me trazendo aqui que a Defesa Civil já emitiu uma nota, inclusive, dizendo que as famílias que estão desabrigadas foram, pelo menos 100 delas, foram abrigadas numa escola municipal para poder, enfim, ter uma situação de mais tranquilidade nesse momento em que eles estão prestando os primeiros atendimentos. Agora há pouco a gente viu umas imagens de um mercadinho que foi completamente alagado também lá em Monteiro Lobato, Renan. Olha só, essa imagem é da padaria do mercado, essa que está passando na tela para vocês agora, os produtos, todos eles destruídos pela água. Esse mercado, inclusive, o proprietário dele conversou comigo, muito preocupados com o que poderia acontecer com toda a mercadoria, que de fato, para quem precisa e sobrevive disso, é muito dinheiro que acaba sendo perdido, é o sustento de uma família. O Vargas, então, que é o proprietário do mercado, me disse, as imagens mostram tudo. Depois da tempestade vem a bonança. Então, há uma esperança aí de conseguir recuperar, reaver o que foi perdido, mas é uma destruição não só nesse mercado que vocês veem aí na imagem, mas em toda a família de Monteiro Lobato, que não está acostumada, Renan, em toda a cidade de Monteiro Lobato, que não está acostumada com esse tipo de chuva, né? Essa região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, é uma região que tem uma estrutura razoavelmente adequada para combater esse tipo de situação de desastre natural. Não há registros muito significativos nesta localidade de chuvas que causam esse impacto, e o prefeito Edimar Araújo me trazia, então, a informação de que em 65 anos não chovia tão forte como choveu nessa madrugada. Para se ter uma ideia, Renan, quando ele atendeu o telefone, a gente estava conversando, ele falou, Pedro, eu estou dirigindo um caminhão, vou parar o caminhão para te atender, caminhão para levar móveis destruídos pela água de famílias que tiveram as enchentes invadindo as suas casas. Ele falou, a gente vai precisar aqui de 100 a 150 caminhões para poder movimentar esses móveis, para poder conseguir resgatar o que restou dos pertences dessas famílias depois dessa destruição generalizada na cidade, que é uma cidade pacata, tranquila do interior de São Paulo, que obviamente acordou muito assustada com o impacto das chuvas, que com a força da correnteza dessa imagem que vocês veem agora, dá para ter uma ideia da realidade que estão enfrentando os moradores de Monteiro Lobato desde a madrugada de ontem, Renan.
Pois é, a gente já está falando de 300 famílias afetadas, as imagens por si só já remontam um pouco do que está sendo, né? E o que foi, sobretudo, essa madrugada, a chuva que atingiu e agora o trabalho de rescaldo, né, da Defesa Civil, dar suporte a essas famílias e também, né, Pedro, a esperança que fica em meio à tragédia. Acho que a gente vale sempre aqui ressaltar, né? Apesar de tudo, dono, proprietário do mercado que você conversou, vamos seguir em frente, não tem outra saída, a gente tem que continuar. É isso, a gente nesses momentos de cobertura, você como eu, Renan, já diversas vezes cobriu situações como essa, que são situações tristes que afetam a vida de muita gente, né? Acabam destruindo ali os bens, as propriedades das famílias e até causando vítimas, feridos, mortos. Nesse caso, a gente espera sempre que a primeira fala seja uma fala de contar os prejuízos, né? Contar as perdas e apontar tudo que aconteceu de errado. E ele falou, não, as imagens falam mais do que as palavras, mas depois da tempestade vem a bonança. Então, a gente está concentrado nisso. Então, uma expectativa aí para conseguir reverter essa situação, porque, de fato, já na madrugada de ontem, quando comecei a receber essas imagens, eu fiquei bastante impressionado com a força da água, porque para além do nível da chuva, então vocês veem a imagem do mercado aí, as pessoas com água até a cintura, quer dizer, todas aquelas gôndolas de baixo destruídas, os produtos arrastados, foi muito rápido, não deu tempo de esvaziar, não deu tempo de subir tudo para conseguir livrar os produtos dessa água que estava chegando, né? Mas uma força da correnteza, acho que é o que me impressionou mais, porque de fato foi uma tromba d'água que varreu a cidade, que acabou atingindo um carro, que deixou 2 pessoas feridas e que fez com que várias casas fossem afetadas, 300 famílias desabrigadas e um impacto que ainda vai ser calculado para a pequena e pacata cidade de Monteiro Lobato, aqui no interior de São Paulo, Renan. Tá certo. Obrigado, Pedro. A gente volta a conversar ao longo da programação.